Netos do Yuta e da Maki, novas ameaças e alienígenas. O capítulo de Jujutsu Kaisen módulo lançou com o surgimento de um novo conceito com um objetivo claro. Fica comigo até o final pra gente destrinchar o real significado desse capítulo. Esse capítulo de Jujutsu Kaisen módulo não foi uma luta contra uma maldição absurda, nem contra um feiticeiro apelão. Foi para mostrar o conceito básico que o autor quer explorar sobre laços de irmãos e junto de uma temática que alguns vão gostar e outros não. Resumindo para quem não viu o capítulo ainda, vamos entrar em uma nova era. Já se passaram muitos anos desde o jogo do abate e aqui os nossos protagonistas são Yuka e Tsurugi, que são irmãos e também netos do Yuta e da Maki. A Yuka tem mais intimidade com seu avô Yuta, enquanto o Tsurugi tem mais intimidade com a sua avó, a Maki. E isso é muito importante porque essa nova história vai rodar em volta de um objeto amaldiçoado, mais específico do Anel da Rika, que tá com o Yuta. E a história tem o chamado do herói logo de início, porque a gente vê a Yuka de 6 anos, que sempre estava perto do seu avô, até que então o Yuta dá o Anel da Rika para ela, com o único objetivo de proteger ela até ela virar uma feiticeira forte. E para Yuka aquilo foi de muita importância na vida dela, porque ela sabia do valor que aquele objeto tinha pro avô dela, então ela promete se tornar uma feiticeira à altura daquele anel. Mas como eu disse, ela tem o chamado do herói quando o Yuta morre. Primeiro, a Maki morreu e com isso, o Yuta foi perdendo as forças até morrer também. E com 10 anos, a Yuka se viu desesperada, porque a mãe dela tirou o anel que o seu avô tinha dado para ela, com o motivo que aquele objeto estava registrado no armazém do clã Gojo. E por conta da burocracia que tinha ali, o anel era de direito do seu irmão mais velho, Tsurugi, por hierarquia talvez. E o mais lógico era ela ir até o irmão pedir para devolver o anel, só que ela recusa, os dois brigam e a Yuka sai na pior. Só que nesse momento ela sabia que para ter o anel de volta, ela tinha que ser digna dele, ou seja, ser mais forte que o próprio irmão. E aqui começa a jornada dela treinando para se provar para o clã por meio da força. E claro, o primeiro capítulo sem um vilão que vai expandir o mundo não seria uma história Jujutsu, por isso dessa vez aparece um feiticeiro jogando videogame com um garoto e eles estão jogando alguma coisa de matar zumbi. E por que isso daqui é importante? Porque isso serve de escada para o pensamento desse feiticeiro, que entende que se o garoto acha normal que ele morra dentro do jogo, então na vida real para o garoto ia estar tudo bem se acontecesse isso. E nesse ponto que a gente vê que temos um vilão. O cara é mau. E a pergunta é, qual que é o objetivo que ele quer alcançar e o que vamos aprender indiretamente, diretamente por meio dele? Mas antes a cena volta para Yuka e o Tsurugi, que agora eles estão mais velhos, eles como feiticeiros, e tem um cara chamado Uzami que explica a situação que essa nova era está enfrentando, ou pelo menos explica a situação atual. Então tem a conversa entre os três e o Uzami diz que eles tinham um problema de sequestradores que estão sequestrando pessoas japonesas para pegar a energia amaldiçoada dessa pessoa. E isso está acontecendo muito, só que agora em Kyoto tem vários desaparecimentos infantis e é nesse caso que os irmãos estão trabalhando. O Uzami quer que eles resolvam isso num local que eles estão suspeitando, só que eles não vão sozinhos. E é aqui que aparece o Maru, um feiticeiro de fora do Japão. E para que serve o Maru nesse contexto? Para ser um personagem que não vai saber de nada, isso consequentemente torna ele uma esponja que vai estar recebendo informações que a gente, o público, sabe ou algumas coisas que ainda a gente não sabe. Mas para quem começou a obra a partir daqui, que não leu Jujutsu, não precisa se preocupar porque ele vai entender o mundo de Jujutsu junto da gente. E aqui as informações começam pela conversa da Yuka com ele, acontece porque a Yuka fica surpresa por ter alguém de fora do Japão como feiticeiro, e ela explica sobre a energia amaldiçoada, ser uma energia exclusivamente dos japoneses e que poucas pessoas de fora têm, e por causa disso esses sequestros de japoneses estão acontecendo porque os criminosos querem essa energia. E o Uzui completa dizendo que o preço dos japoneses no mercado é muito alto e isso é atrativo. E nessa, o Tsurugi fica nervoso porque o Maru não sabia de nada. E na mente do Tsurugi, ele vê o Maru como incapaz, já que ele não sabe de quase nada. E de certa forma, preocupa o Tsurugi de ter que proteger um cara desse. O Tsurugi não estava gostando dessa ideia de ter o Maru com eles. Por outro lado, a Yuka defende, dizendo que a missão era só de reconhecimento e que
não ia ter nada perigoso, e se tivesse alguma ameaça, ela diz que era só deixar ele para trás. E no meio dessa discussão entre os dois, o Maru ouviu várias coisas e ele ficou curioso. Uma das coisas que ele ouviu foi o termo bruxo, que agora existe dois termos para diferenciar feiticeiros do bem e do mal. Bruxos são como são chamados os feiticeiros do mal, e os feiticeiros são os do bem. Eu acredito assim que o GG trouxe esse conceito de bruxo pra não ter muita confusão com quem iniciou o mangá a partir de agora, sabe? Bruxo do mal, feiticeiro do bem, pra ter essa separação de classe. Então aqui foi basicamente pra jogar informação na nossa cara, pra gente entender como que é esse novo cenário e os conflitos recentes e pra onde os protagonistas vão. Além de mostrar um pouco da personalidade de cada um, dá pra ver que a Yuka e o Tsurugi, mesmo discordando da situação, eles agem de forma igual, mais explosivo, querendo discutir no grito. E por outro lado o Maru, que é mais dócil, parece simpático, é aquele tipo de personagem mais de boa na dele, que quer ajudar com a situação, só que é complicado de fazer isso por causa que você tem dois personagens ali com personalidades muito fortes. E aqui começa a ficar interessante, porque o objetivo do Maru é falado. Segundo o Uzami, o Maru tá ali como representante de um país do acordo. Não fala muito sobre esse país e quem são, mas a Yuka diz que são países que assinaram um tratado de segurança com o Japão e algumas pessoas vêm para fazer essa inspeção da situação assim no país. E o Maru é um deles. A parte interessante é que o Maru diz que queria ver com os próprios olhos que tipo de pessoas eles são. E aqui o Maru, por um pensamento que ele teve, ele revela de onde ele veio. Ele é um alienígena da raça Simurians e essa inspeção dele é para ver se os terráqueos, como ele diz, que têm as mesmas habilidades que eles, conseguem viver em harmonia com o povo dele. E aqui abre margem para muita coisa, como por exemplo, para principal, as habilidades de Jujutsu vieram de fora, elas não são da Terra, pelo que eu entendi, o GG pode estar trazendo mais um novo conceito aqui, que modifica o jeito que a gente pode olhar para a obra de Jujutsu a partir de agora. Se é bom ou ruim, essa história é para outro vídeo separado. Mas agora, os três partem para achar pistas dessa investigação, para ir no local, né, da investigação, onde o Maru diz que não podia interferir. E nisso, tanto a Yuka quanto o Tsurugi saltam da ponte ali para começar a caçar, enquanto o Maru fica para trás, confuso. Tipo, eles deixaram o Maru sozinho. Nisso o Maru fica ali sozinho no canto até a Yuka aparecer de novo. E ele mesmo acha estranho tudo aquilo, que assim, ela não se sentiu culpada sobre o que aconteceu. Isso me chamou a atenção porque, como o Maru disse lá atrás, ele tá entendendo como os humanos são, os hábitos dele. E esse tipo de situação em que ele foi deixado para trás gerou um sentimento de confusão nele. Mas isso passa quando a Yuka chama ele para comer, ele tava com fome. E como ele é uma esponja que não conhece nada da terra, o Maru fica feliz por causa da comida que ele tá comendo. Ele nunca sentiu aquele sabor. E essa é uma parte legal porque é aqui que vem a conversa sobre ela e do Tsurugi, mais específico, a relação dos dois. E a Yuka fala que é tudo por causa do anel que era dela e foi passado pro irmão. E ela quer esse objeto de volta. A Yuka tem esse clima com o Tsurugi, essa meio que rixa, só por isso. Só que apesar disso, a Yuka, ela respeita o irmão dela. Ela até elogia o irmão dela, dizendo que ele trabalha duro para ficar forte. E segundo a Yuka, os dois estão no mesmo nível de força. Ou seja, mesmo ela não se dando tão bem com o Tsurugi, ela reconhece a força dele. E ela só quer que ele devolva o anel para ela pelo valor sentimental que ela tinha com o avô. E aqui surge a ideia do Maru. Qual que foi a ideia? Ele propõe que eles resolvam o caso do sequestro sozinhos, e assim ela ganharia o reconhecimento total desse caso, que poderia ajudar ela a recuperar o anel. A Yuka dá uma hesitada nesse primeiro momento, só que ela vê que é uma boa proposta e ela aceita a proposta. E é nessa parte que os dois vão até a cena do crime e depois de procurar muito, o Maru desiste por não ter encontrado nada. Mas a Yuka diz que para pessoas que não são dali, não iam entender como que funcionava o esquema. E aqui é interessante porque a Yuka pergunta para o Maru para que direção ele queria ir.
porque tinha várias ruas ali, e ela ia perguntando pra ele qual direção ele queria ir. E depois ele responder várias perguntas pra direita, pra esquerda e tal, ela entrega uma espécie de cartão digital pra ele, onde estava escrito todas as direções que o Maru escolheu. Ou seja, o caminho tá encantado, e esse encanto guia a visão fisicamente das pessoas. E era isso que estava acontecendo com as crianças desaparecidas. O caminho guiava elas para o caminho onde elas eram capturadas, onde a pessoa que estava por trás disso queria que essas crianças fossem. Então a Yuka até pensa que podia ser a condição de ativação da técnica de barreira, seguir por esse caminho. E é aquilo, é nesse momento que o protagonista descobre uma pista que pode levar a pessoa suspeita. E no caso, depois de ouvir isso, o Maru fica surpreso, dizendo que a Yuka era incrível por descobrir uma pista. Até ela fica assim, se achando com esse elogio, mas não vai muito longe essa felicidade, porque o irmão dela tinha chegado bem na hora. E por incrível que pareça, ele já sabia de tudo isso, ele estava a um passo à frente dos outros, que mostra assim a capacidade do Tsurugi. E isso é interessante porque mostra que ele tá assim um degrau acima da Yuka, pelo menos em perspicácia e investigação. Isso também pode mostrar que ele é mais forte que a Yuka também, porque personagens que têm mais facilidade em receber uma missão e resolver ela com mais facilidade que os outros, têm um certo nível a mais. Seguindo, o Maru explica o porquê aquilo de ajudar a Yuka era importante para ele. Era porque ele tinha um irmão também, que era gêmeo dele, e o irmão dele achava o Maru um inútil. E por isso ele decidiu ajudar ela. E aqui já abre outra margem sobre a raça do Maru. Eles parecem ser seres que têm um comportamento humano, têm sentimentos, moral, ética, porque o que o Maru mostrou aqui foi empatia com a Yuka. E de certa forma, tristeza por não ser útil para o irmão dele. Então ele começa a ganhar mais camadas. Seguindo, o Maru diz que queria ajudar a Yuka para ela não chegar na mesma situação dele com o irmão. Mas a Yuka não quer saber de nada disso e só pensa em pegar um anel para ela, dizendo que não ligava pro irmão dela. Até aí, tudo bem. Eles fecham a entrada da rua que tinha essa técnica, só que um garoto passa correndo para dentro da rua. Os feiticeiros tentam parar ele, só que aparece uma mão gigante atrás do garoto que fecha com o garoto dentro e some na hora. E é claro que o pessoal ficou surpreso que ele tinha desaparecido. E vem o Tsurugi pensando que combinar uma técnica de barreira com uma técnica de teletransporte só pode ser de um bruxo de alto nível. E nessa situação o Tsurugi já tinha uma ideia do que fazer, mostrando uma certa liderança. Ele fala que vai atrás do garoto e manda a Yuka e o Maru reportar o acontecimento pro Uzami. A Yuka até pede para ir junto dele, só que o Tsurugi nega, dizendo que era para ele provar que ele era mais forte que ela. E é nesse momento que o Tsurugi é abraçado por aquela mão, deixando a katana dele para trás. O Tsurugi some e só a katana tá lá. Por causa da katana que não foi transportado com o Tsurugi, a Yuka percebe que, como a katana é uma ferramenta amaldiçoada, pode-se dizer que qualquer coisa de um certo nível de energia amaldiçoada é repelida pela barreira. O que faz sentido porque se alguém entrar assim, se alguém muito forte com energia amaldiçoada absurda acaba sendo puxado pro local desse bruxo, mano, já era esse cara. E aí a gente descobre que o Tsurugi não tem energia amaldiçoada. E foi por isso que ele foi transportado e a Yuka não, que é outra característica que a Maki tinha e foi passada para ele. E por que outra? Porque, como a Yuka também diz, ele luta com ferramentas amaldiçoadas. Então agora, com o Tsurugi levado, o Maru queria muito ir atrás dele para resgatar. Só que a Yuka, por causa do ego dela não se dar bem com o irmão dele, ela queria deixar ele para trás. Ela fica falando que era para seguir o que o irmão dele queria antes de relatar os acontecimentos pro Uzami e assim deixar o Tsurugi pra lá, que ele dá conta. Ela realmente não queria ir resgatar o irmão, mas o Maru tenta convencer ela, dizendo para não abandonar os ideais de ser um irmão, mesmo os dois discordando, mesmo os dois discutindo e não se dando bem. O que o Maru estava querendo dizer aqui é para Yuka tirar todo o ego dela da frente, toda a barreira que separa os dois, essa mágoa dentro dela, e fazer o que era certo pelo irmão dela. Porque, como ele disse,
ele não desistiu do irmão dele e espera que a Yuka não desista também, porque depois de morto, ele não vai poder mudar mais. O Maru aqui, ele mete um discurso no jutsu que a Yuka entende e diz que não vai salvar ele mesmo assim, mas vai dar uma surra nele. Agora passa para a cena do bruxo que capturou o Tsurugi, tá por trás de todos os desaparecidos. Os dois ali conversam, quem dá o primeiro passo é o Tsurugi, dizendo que ele foi muito idiota de colocar uma técnica de barreiro bem perto da escola Jujutsu, e o bruxo diz que ele era o idiota porque ele foi capturado, que é uma verdade pro Tsurugi, porque ele não esperava que a katana dele ficasse onde ele desapareceu. Dito tudo isso, o bruxo revela que ele ia parar com esse trabalho e tinha um motivo. É nessa hora que ele diz que os alienígenas chegaram. E eu achei muito da hora essa página, porque tira todo o fundo e deixa branco. Passa uma vibe de isso é muito importante, tá ligado? O que ele tá tentando dizer é que eu tô saindo disso daqui que eu fiz a minha vida toda porque tem alguém que vai mudar o mundo de alguma forma que eu não sei. O Gege aqui faz a escada, um bruxo que capturou o protagonista, dizendo que tem alguém maior que ele. E esse bruxo passa informações sobre essa invasão extraterrestre e que o quartel-general classificou como nível especial, equivalente ao Sukuna de 68 anos atrás, que assim, joga essa ameaça lá pra cima, num nível que Gojo, Itadori, Yuta, Maki, Megumi, Nobara e muitos outros feiticeiros enfrentaram e quase perderam. Então fica a dúvida esses dois protagonistas, tanto a Yuka quanto o Tsurugi, para enfrentar essa ameaça que pode ser assim, ajudada pelo Maru também e entrar mais, não sei, algum outro personagem nesse grupo. Tem que ver isso daí porque é uma ameaça nível Sukuna e precisa de gente pra, pelo menos, pra dar aquele combate equilibrado, pelo menos. E o bruxo continua dizendo que esse tratado de segurança paranormal caiu no colo do Japão, por isso só acontece no Japão essas missões diplomáticas com os alienígenas, só que por conta dessas diferenças culturais de civilizações, isso pode acabar distorcendo algumas coisas e eles acharem que a Terra é uma espécie de ameaça para eles. Por isso é provável que os aliens vão começar uma guerra de subjugação colonial, ou seja, eles vão dominar o Japão e a Terra. Mas durante toda a fala do bruxo aparece o Maru como esse inspetor dos aliens, como ele disse lá no início que ele veio ver como os humanos são, então é quase certeza que isso vai acontecer mesmo e a gente vai ter um Sukuna 2.0 em outra batalha contra os feiticeiros, onde esses alienígenas também têm os mesmos poderes que os humanos, ou seja, novas expansões de domínios, novas técnicas podem ser mostradas nesse mangá aqui. E aqui ele explica também pro Tsurugi porque ele tá saindo desse trabalho, porque há 68 anos atrás, no jogo do abate, foi o gatilho para esse acordo de segurança. Só que os feiticeiros como o Gojo e Itadori que pacificaram o jogo não estão mais vivos, ou seja, existe uma fragilidade dos feiticeiros que não foi exposta ainda pro mundo. E esse falso negócio de nova energia vai chegar ao fim. E consequentemente o valor dos japoneses também vai cair. E esse negócio dele de capturar japoneses também, por consequência, vai acabar falindo. E esse é o motivo que o bruxo vai deixar esse negócio. Mas antes disso ele disse que vai vender o Tsurugi e vários outros como último serviço que ele vai prestar. E pensando nisso, o Tsurugi entende que não vai morrer, mas ele vai ser vendido. E ele pergunta pro bruxo se ele vai vender ele junto com o garoto de antes. E aqui aparece várias crianças capturadas enquanto o bruxo fala sobre o ódio que ele tem por elas. Nisso ele revela o objetivo dele para o Tsurugi, porque vai ser uma coisa só focada nele, que era uma coisa diferente. O Tsurugi ia ser leiloado por causa que ele era um feiticeiro, mesmo com baixa energia amaldiçoada. Então o Tsurugi até provoca ele dizendo como ele era patético e o bruxo começa assim a bater nele até que a porta do prédio que eles estão é arrebentada e voa direto contra esse bruxo. E quem era? Yuka e Maru. E aqui mostra como eles encontraram esse local. O Maru tem uma técnica amaldiçoada que consegue igualar ou equilibrar a ressonância da Yuka com a do Tsurugi, porque eles são irmãos, eles têm a mesma vibe. Não foi assim explicado muito a fundo sobre essa técnica, mas o conceito é mais ou menos isso.
Eu espero que explique mais pra frente como essa técnica funciona em detalhe, porque parece que ela não é uma técnica assim de combate, mas de rastreamento. Eu não sei se existe alguma técnica parecida com essa em Jujutsu, o primeiro. Comenta aí se você sabe, mas é com essa técnica que os dois aparecem pra salvar o Tsurugi. Só que aí, ao invés da Yuka lutar contra o bruxo, ela desafia o irmão dela pra uma luta e os dois começam a lutar ali, muita sincronia na luta, eu achei bacana, só que a Yuka cai no chão chorando por saber que o irmão dela era realmente forte. E ela até lembra de quando ela via ele treinando assim, e esse treinamento, mano, que aparece é muito da hora, porque é aquele treinamento que o Zoro de One Piece fazia antes, de pegar um cabo e colocar um peso por cima, como se fosse uma espada assim, tá ligado? Então tem essa referência aqui que eu achei de One Piece. Logo depois ela se recompõe e tal, que ela perdeu, né? E manda o bruxo desistir, como se não tivesse acontecido nada, né? E é aqui que ela sai pra luta usando a primeira técnica que é mostrada dela, garras da mandíbula canina, e dispara um golpe que corta o bruxo, e o bruxo percebe que essa técnica se liga a uma espécie de punho manifestado, ou seja, a Yuka consegue manifestar a imagem de uma mandíbula canina e usar isso embutido com uma técnica amaldiçoada, e por consequência as mãos dela se transformam, entre aspas, numa mandíbula canina, onde ela pode fazer esse ataque. O bruxo então toca num papel no chão e se teletransporta para trás da Yuka, que se defende e entende que isso que ele usou é a mesma técnica de barreira de antes, só que ele tinha usado nessa sala. Para não ficar só olhando, o Tsurugi pede a espada dele pro Maru, e aqui tem a primeira técnica do Tsurugi. E por incrível que pareça, ele usa a katana dele, uma ferramenta amaldiçoada chamada Honoyagi, onde as faíscas geradas pelo choque da bainha com a guarda são infundidas na katana, e nisso surge um novo estilo da sombra. E com um ataque chamado Bato, o Tsurugi desembanha a katana soltando chamas dela, que acerta o bruxo, e para completar, com a técnica canina da Yuka, acertando ele bem no peito. E ele foi derrotado. Isso daqui, pra mim, foi muito da hora, tanto por descobrir, assim, técnicas novas aparecendo agora com dois dos sucessores do Yuta e da Maki, e ao mesmo tempo ver os irmãos, assim, trabalhando juntos. Dá aquela sensação da luta, sabe, do Sukuna contra todo mundo, onde tem vários feiticeiros trabalhando juntos. E aqui dá certo essa coordenação dos dois, são dois ataques absurdos. E agora acaba a luta com o Maru dizendo que as crianças ainda estavam vivas. E tem aquele momento dos irmãos, onde o Tsurugi reconhece a irmã dele, que ela ficou forte, e ele diz que ele vai dar o máximo para conseguir dar de volta o anel. E isso daqui, como eu disse antes, é o que faz a história ter um objetivo, que eu liguei lá em cima, bem no começo do vídeo. O objetivo surge a partir de um mal entendido, porque quando mostra o flashback agora do Tsurugi com a avó dele, a Maki, onde a gente vê que ele era bem próximo dela, a Maki diz que ele era parecido com ela e que ele ia ficar forte através da perca. Pode ser que ele não tenha entendido naquela época isso, mas desde cedo ele sempre foi treinado pela Maki, que é mostrado, até que um dia ele pega e escuta ali que a Yuka ganhou o anel do avô dele. Depois ele vai contar pra avó que ele queria também ganhar algo assim, só que a Maki é inteligente, saca só, e diz que ele não precisava disso, porque o anel é um amuleto contra maldições, e ele não precisava porque ele era forte. Então a Maki colocou na cabeça dele assim, já vendo que ele não ia ter energia amaldiçoada, que se esforce, seja um feiticeiro mesmo sem energia, que trabalha duro para chegar num nível muito forte, que você não vai precisar desse amuleto. E aqui entra o mal entendido, o Tsurugi não queria o anel, só que a mãe dele simplesmente deu para ele porque ele era quem precisava, ela diz, o que indica uma certa fragilidade. Ela pensava que ele era um garoto frágil, sem energia amaldiçoada, e isso vai contra tudo que a Maki disse para ele, que já estava com ele, que ele ia ser forte sem um anel, de que ele não precisaria do anel porque, como eu disse, ele já era forte. E isso cria um certo espírito dentro dele de querer ser forte e mostrar para a família dele que ele não precisava do anel, porque ele era forte. Eu já falei isso daí, mas é isso daí. É basicamente essa a premissa do Tsurugi. Só que mesmo tentando rejeitar esse anel, a mãe dele fala que ele não tinha escolha, que é outro tema de Jujutsu que o Gege
traz aqui de não ter escolha, do personagem Toji que queria ter escolhas e fugiu do clã dele. Só que diferente do Toji, o Tsurugi fica sob o olhar do clã, mas tentando mostrar pra eles que ele não precisava de proteção do anel. E por outro lado, a Yuka quer o anel porque é um presente, simboliza as memórias que ela criou com seu avô por todos esses anos. No final, o Tsurugi não quer ficar com o anel, mas pela condição da família, essa é a responsabilidade dele, até a família ver que ele não precisa desse tipo de proteção. O Tsurugi quer se livrar do anel e a Yuka quer ele de volta, quer conquistar ele. Então, nasce essa rixa por causa da família deles, por esse desentendimento. E os dois, por meio do esforço, querem mostrar pra eles que são dignos. Mas seguindo aqui, o bruxo ainda tenta fazer um último ataque, usando a técnica de barreira no quarto que as crianças estavam para poder teletransportar elas. Tanto o Tsurugi quanto a Yuka tentam impedir isso, só que é tarde demais. O bruxo diz que já tinha um comprador, quando de repente o Maru abre o terceiro olho dele e simplesmente desfaz a técnica. Eu já suspeitava de alguma coisa ia acontecer com esse negócio aí, porque quando você vê um personagem que tem alguma coisa na testa escondendo, você já pode desconfiar que é um olho. E isso não é assim um demérito, é muito maneiro. Só que o que eu quero entender aqui nesse tudo que aconteceu é como ele fez isso. Esse olho tem que tipo de poder? Será que é alguma outra técnica dele que quando ele ativa esse terceiro olho ele ganha esse poder? Outra coisa também é se ele pode fazer isso a qualquer hora. Eu acredito que não, porque ia ser muito apelão ele desfazer qualquer técnica assim. Mas tanto a Yuka quanto o Tsurugi ficam surpresos de saber que sim, o Maru é um alien. E o capítulo finaliza dizendo que os aliens estão chegando. E para não faltar nada, tem uma parte que eu não peguei, que foi a primeira parte onde começa o capítulo, porque eu não tinha visto, aí eu vi depois, então, ó, onde mostra o ano que tudo isso está acontecendo. É 2086 e aparece uma nave alienígena que diz que 50 mil tripulantes que estão buscando proteção como refugiados. E essa raça é chamada Shimuria. Nisso aparece o possível rei desse povo, tipo cara de vilão, perguntando sobre o país que eles vão desembarcar. O rei pensa que é a América porque é o país mais poderoso. Só que, como estava na análise, o Japão pegou essa diplomacia agora. Então, eles estão indo para o Japão. E aparece o Maru nessa nave. Então, a gente pode teorizar que o irmão dele é esse cara, assim. É esse rei que tem um rosto parecido, pra mim, um pouco do Sukuna. E a primeira informação que ele passa pra gente é que no Japão tem pessoas que têm poderes parecidos com o deles, e eles são chamados de feiticeiros Jujutsu. Assim, eu devia ter contextualizado isso daqui, essa parte primeiro, porque faria muito sentido no capítulo, mas agora vai fazer mais, porque dá pra assimilar mais coisas sobre o irmão do Maru, agora a gente conhece, sobre os aliens, o que eles vieram fazer, a silhueta de um dos tripulantes da nave, que parece o Tengen, que a rapaziada já tá teorizando aí, que pode ser um parente do Tengen, da mesma raça. Então abre várias possibilidades com a entrada de aliens e principalmente dos poderes. Se eles são parecidos, esses poderes, será que o Gege tá querendo dizer que os poderes em Jujutsu vieram de algum outro planeta? Algum alien desceu na Terra muito antes e começou essa era das maldições? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que você acha? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do primeiro capítulo de Jujutsu Módulo, fica ligado que eu vou trazer vários outros vídeos também. Acompanhe a análise aqui semanalmente de Jujutsu com mais detalhe. Então se inscreve, curte e ativa o sininho que vai ajudar demais meu trabalho por aqui. E minha nota nesse capítulo é 8. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!